Então, vamos lá. Então, aqui é a nossa temática geral, né, principal da GENAT, da nossa jornada de educação das unidades de ensino do Rio Grande do Norte. Então, a nossa temática é saberes e tecnologias, educação digital, inclusão e intervenções pedagógicas. E daí, a partir dessa temática, nós pensamos nesta temática do nosso minicurso, com foco nos professores do primeiro ano. Então, o pensamento do que a gente buscou foi considerando que queríamos trabalhar, nesse momento, com os professores do primeiro ano. Lógico, isso não impede, e eu já percebi aqui, né, porque eu conheço algumas pessoas de estarem participando aqui, professores de quinto ano, de quarto ano, de terceiro ano, assessor pedagógico, coordenador, diretor, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Mas a gente só está falando isso, que é para saber que a nossa fala ela vai estar voltada para esse professor de primeiro ano. Então, cheguei no fundamental. E agora? Essa é a nossa temática do nosso minicurso. Então, nós temos as moderadoras, Ângela, que já foi apresentada, Régia já foi apresentada, Maria das Graças, que seria a nossa moderadora, mas teve um imprevisto, e Jaqueline a substituiu. Aqui a nossa ementa. Então, como ementa para o minicurso, cheguei no ensino fundamental e agora nós estamos propondo uma reflexão sobre a qualidade das interações pedagógicas estabelecidas com crianças do primeiro ano no contexto da alfabetização. Aborda os aspectos que determinam interações de qualidade a partir da leitura em voz alta e as suas contribuições para os processos de compreensão das crianças. Discute ainda, e principalmente, de livros de literatura infantil, com atenção especial ao estilo de práticas de produção de linguagem, escrita que favorecem a análise e a conceituação da linguagem, bem como o desenvolvimento da escrita infantil no início do ensino fundamental. Então, quem se inscreveu teve acesso a essa ementa porque estava lá disponível no momento da inscrição. Estamos trazendo como objetivos o que vai nos acompanhar em toda a nossa fala. Primeiro, refletir a qualidade dessas interações com as crianças de primeiro ano, identificar esses aspectos que determinam essa qualidade dessas interações, envolvendo a leitura de livros de literatura infantil, refletir sobre o estilo de leitura de textos em voz alta e identificar formas de como essa prática ela pode contribuir para esses processos de compreensão das crianças, e, por fim, identificar as práticas de produção de linguagem escrita que favorecem esses processos de análise da conceituação da linguagem da escrita das crianças. Pois bem, então nós iniciamos justamente com as interações com as crianças. Como é que isso acontece? E aí, voltando lá para o nosso título, que cheguei no ensino fundamental, e agora? Essa é uma pergunta que, quanto professor, né, nós ficamos imaginando, quanto professoras, eu e Ângela, estou no primeiro ano, então eu cheguei no primeiro ano, e agora? A criança chegou no primeiro ano, que vem lá da educação infantil, e agora? E aí, esse agora, conversamos, eu e Ângela, esse agora, dependendo do olhar que você vai dar, e aí são várias possibilidades, são várias variáveis que nós podemos levar em consideração e discutir, mas aí nós elegemos essas interações, certo? Nós poderíamos considerar esse e agora, como é que eu tenho que preparar essa sala, esse ambiente alfabetizador, e agora, como é que essa criança chega na educação infantil, que são questões relevantes que os professores abordam em nossas formações, que essa criança, eu estava esperando que essa criança chegasse com essa e essa habilidade desenvolvida, e ela ainda não desenvolveu, então eu tenho que considerar isso, até porque
determinadas habilidades que estão lá na BNCC, que é previsto dentro das práticas vivenciadas por elas lá, elas são necessidades que elas desenvolvam, mas não são pré-requisitos, é dito lá nos textos de transição, não são pré-requisitos para que essa criança esteja aqui no primeiro ano, né? Então, são várias considerações e muitas outras, que isso eu não vou nem listar aqui, vai tomar todo o nosso tempo, mas nós focamos aqui, nessas interações com base naqueles objetivos. E agora, considerando essas interações, essas crianças do primeiro ano, eu, professor do primeiro ano. Se eu sou professor do primeiro ano, e eu já venho como professora do primeiro ano há alguns anos, eu já sei o que a gente vai estar discutindo aqui. Entretanto, a gente precisa fazer releituras, né? Releitura daquilo que a gente já constrói para reconstruir, seja para reorganizar a rota, seja para trocar a rota, seja para permanecer nela e dizer, é isso aqui mesmo, eu estou no caminho dessa discussão, né? Ou seja, para dizer, não, Régia, não, Ângela, eu penso dessa forma diante do que vocês estão dizendo, isso aqui, certo? Então, a gente está aqui, não é para passar para vocês a verdade e a vida das interações com as crianças, mas para a gente fazer reflexões. E essas reflexões, ela não pode existir sem uma dialogicidade. Como nós estamos num formato por virtual, e essa interação ela já se fragiliza. Mas, né, nós temos duas possibilidades. Primeiro, temos o chat, que Jaqueline vai estar lendo à medida que eu for e Ângela, nós fomos falando, né? Alguém achar que pode fazer alguma contribuição durante, porque a gente não vai, ao final, parar e abrir para dialogar. Não, esse diálogo ele vai acontecer nesse formato dessas interações, no processo, tá bom? Então, vocês tanto podem interagir por meio dos emojis, vocês podem colocar uma mãozinha para pedir para falar, a gente para e ouve e faz essa conversa. Agora, é importante que a fala ela venha direcionada ao que está sendo discutido, tá bom? Porque senão vai fazer igual uma aluna. Eu estava dando aula na graduação lá da UFRN, ainda quando eu fazia mestrado, à noite. E eu falei, era sobre conceitualização da língua escrita, na perspectiva de Emília Ferreira. Aí eu falei, aí um falava, outro falava, aí eu disse, olha, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Aí uma aluna lá do fundo, levantou a mão. Aí eu fui, quando cheguei lá, eu disse, pois não. Aí ela, você comprou esse óculos aonde? Enfim, então que a gente venha com questões voltadas às discussões, tá certo, minha gente? Porque sabemos que tem muitas coisas que a gente quer questionar fora da discussão, mas é importante a gente ter esse foco, tá bom? Então, com todo respeito à participação de vocês, e espero que tenha participação, porque fica muito ruim a gente só ouvindo. Isso foge do que se propõe, né, de interação e de dialogicidade, principalmente quando vocês estão lá com as crianças, tá certo? Pois bem, dito tudo isto, vamos seguir nossa caminhada. Interações com as crianças. Pois bem, minha gente, as crianças, elas aprendem linguagem a partir da linguagem que escutam, ou seja, das palavras, expressões e formas de comunicação que são usadas pelos interlocutores. Por isso, afirma-se que os adultos, eles fazem parte do processo de aprendizagem dessa linguagem. Veja que as nossas crianças, quando chegam em nossas salas, muitas, em algumas situações, umas falam por tabelas, falam pelos cotovelos, e outras, elas são mais tímidas, e outras, elas falam e elas não têm repertório. E, em algumas situações, tem muito a ver com a vivência com esses adultos em casa, que, por sua vez, também não tem, né, uma linguagem, digamos que, voltado para uma linguagem, entre aspas, mais adequada, né? Então, eles não têm muito repertório, não têm repertório de escutar a leitura, e isso compromete essa relação.
E é a escola, é a instituição oficial para fazer com que essas interações aconteçam, é a sala de aula, é a escola, né, para contribuir com essa criança. E aí esse sujeito, esse adulto, é o professor, né? E aí sabemos o seguinte, que a linguagem verbal que criamos, ela compõe e ela se recompõe com a realidade, com nós mesmos. Então, assim, a linguagem é a base do ser humano, né? Tanto para unir quanto para afastar. Então, é a base das nossas reflexões, como o Regia falou, né? A linguagem do adulto é um modelo, né, a ser imitado pela criança, por aquela criança que está vindo da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Aí, o que acontece? A mediação da interação entre o adulto e a criança é extremamente importante para o desenvolvimento desta criança nessa primeira fase em que ele está num espaço diferente, numa rotina diferente. Então, é extremamente importante que o professor ele tenha essa atenção quanto à questão da escuta e da fala. Do como ele vai se colocar para a criança, do ouvir a criança, do refletir sobre o que ela está apresentando no momento. Então, algumas posições atuais sobre a aprendizagem da linguagem, elas explicam que as estruturas, sejam elas sonoras, lexicais, de combinação de palavras, de formulação de discursos, surgem a partir do seu uso. Então, veja, é o uso, é a vivência, é essa interação com a criança que vai possibilitar essa construção dessa linguagem. E isso quer dizer que é por meio do uso dessa linguagem, e não pela mera exposição à linguagem, que as crianças constroem seus repertórios e suas formas de comunicação. Então, se eu tenho aquela criança mais tímida, eu tenho que trazê-la para essa interação, porque só estar ali, aonde está sendo vivenciada, só na presença do uso da linguagem, não é o suficiente. Por isso, Regia, que é extremamente importante que o professor tenha atenção com relação a isso, né? A ver aquela criança, observar a criança que se expressa menos, para dar uma atenção, para que possa fazê-la falar, para que ela possa se expressar, que é através da conversa, da fala do professor com o aluno, que ele vai poder se expressar. Se ele não fizer no primeiro momento, mas ele vai adquirindo... com o tempo ele vai conseguindo se expressar, e é essa fala, essa organização de pensamento que ele vai conseguir desenvolver a partir do momento que você dá atenção àquele aluno, que você traz ele para a roda de conversa e mostra para ele que é importante que ele também se expresse, que ele organize os seus pensamentos. E aí, nesse contexto, vejo o destaque que a gente está dando. Tanto a qualidade quanto a quantidade e a variedade da linguagem devem ser levados em considerações, porque são importantes para aprender. Portanto... E aí... Tá, quer continuar com aspectos que determinam a qualidade e a quantidade e variações dessas interações. É o que Regia colocou, né? A quantidade, a qualidade e a variação. Quais são esses aspectos que determinam? Pois bem, o que determina a qualidade, por exemplo, das interações entre adultos e crianças? Tá? Aí uma pergunta para vocês. O que é que determina a qualidade das interações entre adultos e crianças? Como as interações ajudam as crianças a desenvolverem sua linguagem? Vocês podem até irem já colocando aqui no chat, viu, minha gente? Mas, Jaqueline, tem alguma escrita aí? Vamos refletir um pouco. O que vocês acham, professores de primeiros anos, né? Que determina a qualidade dessas interações? Aí a professora Amani colocou aqui o eixo da oralidade, não é? Lembro que a professora Denise, da UFRN, me disse que a fala é uma das chaves para as crianças se alfabetizar. Ok. Regia, passa aí, por favor, próximo.
Vamos lá, professora Amanda, discutir sobre isso. Ângela, eu não estou tendo acesso ao chat, viu? Porque como eu estou compartilhando, só Tá para certo, você eu estou saber. lendo. Mas aí é importante que eu... Ah, você vai ficar lendo? Eu pensei que Jaqueline ia ficar fazendo isso, porque senão vai atrapalhar a sua parte. Vocês fiquem à vontade, o que vocês acharem melhor. É melhor você Então, ficar, Jaqueline, porque como a isso. gente está fazendo a formação, é bom você ficar de olho, que aí você, à medida que a gente vai falando, você diz que tem falas aqui no chat, ou se o professor estiver levantando a mão para você ver também. Porque eu nem tenho acesso à tela, e nem eu, no meu caso, não tenho acesso ao chat. Tá certo? Nós estamos combinando aqui com Jaqueline, porque esse treino foi feito com graças, tá bom? Como houve um imprevisto com ela, Jaqueline chegou para substituí-la, aí a gente está fazendo esse combinado com ela aqui. Tá bom? E aí, com relação à qualidade, por favor, Regia, passa aí o slide. Passou? Passou. Há década, os estudiosos do desenvolvimento da linguagem apontam que os adultos com estilos colaborativos, que estabelecem diálogos com crianças, promovem o desenvolvimento linguístico infantil. São os adultos que tendem a dar sentido e significados às expressões infantis, que lhes oferecem um maior número de oportunidades de falar e, desse modo, mais possibilidades para o desenvolvimento da linguagem expressiva. Ou seja, quanto mais diálogo com as crianças, mais elas se envolvem em suas linguagens e, consequentemente, elas desenvolvem a linguagem oral e a linguagem escrita. Responsividade verbal e emocional. Então, é um fator determinante da qualidade das interações que acompanham o estilo colaborativo. Adultos responsivos são aqueles sensíveis às necessidades de compreensão e expressão das crianças, que prestam atenção ao que elas dizem, ou seja, que o professor presta atenção ao que elas dizem, ao conteúdo e à forma daquilo que elas dizem, e que lhes respondem sintonizando a sua expressão com a delas das crianças, né? Falando sobre o que elas falam. Para isso, para que seja possível, é necessário que o adulto, que o professor, ele seja sensível e compartilhe o foco da atenção e de interesse. Porque, veja, principalmente aqui na educação infantil, nessa chegada dessa criança, porque quando ela já está mais ali depois de 6 meses, ela já vai pegando o ritmo ali do primeiro ano. Mas essa chegada, que é essa transição, ela está ainda ali, aquela criança que, às vezes, ela faz uma interação de uma determinada fala, mas é algo que o professor não deu muita atenção e tem muita relação com o que estava sendo proposto. É uma questão de você dar atenção ao que ela tentou dizer, mas não disse bem. Mas à medida que você vai explorar, aí você consegue perceber o que é que ela estava querendo dizer e que realmente aquela interação estava acontecendo dentro do que ela se propôs. Pronto, aí tem aqui a questão da qualidade, né? Quando você ouve, é o que tinha no slide anterior, responsividade emocional e verbal. É ouvir, estar atento ao que o aluno, o que o estudante está apresentando, e a partir daí, porque ele tem a necessidade de expressão e ele precisa organizar essa expressão dele, essa fala. Então, a responsividade verbal e a emocional é você ter essa atenção mesmo, e a partir daí, da fala do estudante, da fala dessa criança, você trazer elementos para que ele possa se desenvolver. Então, quando os adultos retomam o que as crianças propõem, ou quando criam ocasiões de atenção conjunta para os mesmos objetivos e eventos, há mais oportunidades para promover o desenvolvimento linguístico das crianças. É isso que eu acabei de falar, né? Os estudos mostram que as crianças aprendem mais linguagem quando as crianças estão interessadas na situação a qual aparecem palavras e expressões novas. E quando os adultos com os quais interagem expressam interesse e afetividade diante de suas colocações. É ter a atenção
né, ao que o aluno está falando. E, resumidamente, é isso, é você ouvir e também se fazer ouvir naquela relação. É importante que você dê atenção ao que ele está falando e que você possa retomar de uma forma que ele possa compreender melhor, que ele possa aprender a se expressar melhor. Exemplo claro disso é quando uma criança chega com algumas colocações, algumas falas, né, que a gente percebe que ele erra a fala, a palavra, e você tem atenção ao ouvir e repete aquela palavra de forma correta, ele vai conseguir aprender e ele vai conseguir colocar no vocabulário dele a palavra correta, né? A gente vê muito isso quando a gente está em sala de aula, que a criança ela chega com alguns vícios de linguagem, que ela quer ir ao banheiro, quem nunca passou por isso, né? Ela quer ir ao banheiro e ela pede de uma forma assim, eu quero fazer isso. E você retoma aquela fala, você quer ir ao banheiro? Sim, tá certo, vá ao banheiro. Então, ele vai aprendendo isso, e é importante, é nosso papel enquanto professor, interagir, atender, aprender e ter atenção a essa criança para que ela possa desenvolver a sua linguagem oral e, consequentemente, a escrita. E em relação, no que se refere a esses aspectos que determinam a qualidade e a quantidade, aqui a gente vai tratar dessa quantidade e variedade que também são importantes. Portanto, para aprender novas estruturas de linguagem, as crianças elas precisam contar também com variados exemplos linguísticos. Isso significa que as crianças elas precisam escutar palavras, expressões e discursos para poder identificar regularidades e estabelecer padrões. Porque, veja, se o professor ele não domina essas regularidades na fala dele, muito dificilmente a criança vai estabelecer a construção dessa linguagem, né, com essa variedade. Então, ele precisa ter uma fala bem colocada, ele precisa usar as palavras bem articuladas e trazer bastante variedades de palavras. E, de fato, percebeu-se que o desenvolvimento de habilidades de processamento da linguagem está associado à quantidade da linguagem que as crianças escutam e também à variedade. Então, vejo que nós bem falamos isso insistentemente nas nossas formações, o quanto a leitura para as crianças possibilitam essa variedade, né, e essa quantidade para se construir essa estrutura da linguagem da criança. Porque ali, mesmo que o professor não tenha esse bom repertório, na hora que ele prioriza do ponto de vista de primar, ele prima pela leitura e não naquele momento pela contação, porque quando você faz uma contação, você meio que foge dessas variações e dessas regularidades, né, que são estabelecidas por padrões. E na hora que você lê, não, você está garantindo a estrutura toda e ele está escutando. E não é só uma vez ou outra, é diariamente, é preciso que isso aconteça. E a forma como o professor fala, as expressões, as palavras que ele usa, a entonação também é importante para garantir essa quantidade e essa variedade. E aí eu dou... Não, sim, alguém quer pode falar, Jaqueline? Complementando, né, o momento de vocês, que vocês pediram para ir colocando as falas do chat, a professora, não sei se é Lindisay, eu sei que a professora ela colocou que é muito importante a questão da escuta ativa, né, que tem tudo a ver com o que vocês estão colocando. A professora Fátima também colocou a excelente explanação que você está fazendo e colocou também as importantes intervenções, né, na fala de Ângela. A professora Mani colocou que, nesse caso, acho que as rodas de conversa podem ajudar muito. Na educação infantil, a rotina estava todo dia... A roda estava todo dia na rotina, ouvia muito meus pequenos e pequenas. E a professora Graça, né, complementando a fala de vocês, coloca que é importante que o professor possibilite essa ampliação do repertório linguístico, certo? Até agora são as contribuições do chat para o mini curso de vocês.
E aí, Jaqueline, pegando essa parte aí, dessa ampliação do repertório linguístico, eu me lembrei de ontem. Vocês viram a apresentação lá na Genat, né? Que o professor da escola, acho que não lembro agora o nome da escola, que ele foi apresentar as danças, ele apresentou a Araruna, uma das danças, né, com os alunos dele. Então, você imagina o quanto ali não foi ampliação de repertório, né? Quando ele colocou ali o pássaro preto, a araruna. O que é esse pássaro preto? Onde encontramos esse pássaro preto? Isso está no dia a dia da criança? Não, não está no dia a dia. Então, ele precisou ampliar o repertório. Ele utilizou outras estratégias, a dança, mas aí ele também trouxe isso. Ele trouxe ampliação do repertório, ele trouxe a cultura, né, do nosso estado, e ele conseguiu fazer com que aquelas crianças que possivelmente antes não tinham aquele repertório de palavras, Nossa Senhora das Dores, obrigada, Josi, ele conseguiu fazer com que essas crianças elas pudessem aprender palavras novas, que pudessem expressar com relação a isso, né? Eu tenho certeza que dentro de sala de aula ele desenvolveu atividades referentes ao que ele estava apresentando ali naquele momento. Então, é bem assim, é bem importante que a gente tenha essa atenção, que a gente possa trazer essas palavras, a qualidade e a quantidade, como Régia colocou, e a variedade linguística, né? Passa aí, Régia, por favor. Tem algo a acrescentar, Régia? Eu vou comentar os comentários. Comente. Então, a professora fala sobre que ela fazia isso na roda de conversa na educação infantil. E aí eu vou dar 2 destaques. Primeiro, será que essas interações elas acontecem só na roda de conversa? Será que essa quantidade e essa variedade ela só é possível na roda de conversa? E só na educação infantil que pode acontecer essa roda de conversa, tendo em vista que essa criança está no primeiro ano e ainda partindo para o final da primeira infância. Veja que ela passa o ano todo do primeiro ano ainda na primeira infância. Então, assim, são falas para a gente refletir. E que tanto na educação infantil quanto no primeiro ano, há esses momentos da roda, não no sentido da roda em si, que eu sei que é relacionado a isso que a professora está dizendo, mas eu estou falando só para ampliar a fala dela, que a gente agradece a participação, que continue participando, que é a roda também no sentido da conversa. Posso estar embaixo de uma árvore, posso estar na quadra, posso estar dentro da sala mesmo, ele nas suas carteiras, dependendo da arrumação, e eu nessa conversa com eles, né? Falando sobre uma pesquisa, que é o que a Ângela está trazendo, né? Foi feita aquela apresentação e o que foi dito sobre aquilo. São construções que de tudo que se traz para a criança que vai possibilitar essa variedade, tá bom? Então, isso quer dizer que as crianças elas têm mais chance de aprender novas palavras a partir da leitura e do comentário de textos escritos, no caso. Então, as professoras elas podem contar com os livros de literatura, que são imprescindíveis, como importantes aliados para aumentar a qualidade da linguagem que utilizam nos diálogos que constrói com as crianças, que eu disse lá atrás. Então, veja, se eu leio todos os dias, gente, esse repertório dessa criança, que já vem com fragilidade de casa, em algumas situações, ele vai ser super importante. Agora, se eu não tenho essa rotina, digamos assim, essa roda, no sentido não da roda, mas de criar esse ambiente de dialogicidade com essas crianças, eu não vou estar contribuindo. E cada dia que eu garanto isso para elas, é um dia a mais de colaboração com esses aspectos que vão determinar essa qualidade e essa variedade. E aí, pensando nisso, nós temos falado muito que a criança aprende linguagem a partir da linguagem, né? Esses seus interesses que
ela aprende a linguagem a partir da linguagem. Então, pensando nisso, leitura em voz alta. Quais características dos livros de literatura infantil e das práticas que podem ser realizadas em torno deles a partir da perspectiva do desenvolvimento da linguagem? E aí, pensando nisso, nós trouxemos aqui. Passa, por favor, Regina. Eu vou só... Jaqueline, eu estou conseguindo ver as mensagens aqui agora, viu? Certo. Você quer continuar? A professora Daniela, ela disse que o nome do professor que você falou, Ângela, é Arthur Garcês. Isso. E Ana Rodrigues está dizendo que todos os espaços da escola permitem essa interação para ampliar essa quantidade e variedade. Muito bem. E Lucinete está dando bom dia e dizendo que no primeiro ano ela também faz rodas de conversas, tanto no início da aula, quanto nas suas mesinhas, comentando, ouvindo e dando voz às crianças. Pode continuar. A professora Fátima, ela também fortalece a sua fala, dizendo que a rotina garante o diálogo e a contação de histórias, né? Manter uma rotina. Uhum. Pronto, continuando. Passe, por favor, Regi, o próximo slide. A leitura e o comentário de livros de histórias são excelentes atividades para promover o desenvolvimento da linguagem infantil. Aí a gente pensa o seguinte, que o quanto é importante ser realizado, como o Régia falou, diariamente, essa leitura, né, seja na roda, seja durante o dia, né, aquela atividade que eles têm, ser realizada essa leitura em sala de aula, porque a leitura em voz alta faz com que a criança ela possa compreender. Quando você expressa corretamente as palavras, ela também vai aprendendo a oralizar corretamente as palavras. E aí ela coloca também que Passou, Régia? Desculpa. Régia, bota o próximo, por favor. Pronto. Não, voltando. Voltando. Pronto. Isso. Uma recente revisão de Dixon, 2012, destaca 3 razões importantes para ser realizada essa leitura em voz alta. Então, a primeira delas, os livros eles expõem as crianças a uma linguagem variada e contextualizada, formas e estruturas de pouca frequência na linguagem oral. As mesmas palavras aparecem em diferentes tipos de enunciados, que são as construções gramaticais, e, por isso, estimulam o enriquecimento do vocabulário e o desenvolvimento gramatical. Por exemplo, uso de marcadores gramaticais, tais como plural dos substantivos com S, produção de frases complexas, entre outros. Daí a importância também, gente, no momento da leitura, a sua prosódia, ela ter qualidade, porque esse S, ele precisa ser bem colocado para que a criança perceba, né? E ela, de tanto ouvir essas palavras, essas colocações, essas regularidades, ela vai chegar um momento que ela traz isso para o repertório dela oral, e lá na frente, para o escrito. A leitura dos livros gera situações nas quais o adulto e as crianças compartilham o mesmo foco de interesse e de atenção, envolvendo-se, por consequências, em conversas contingentes, ou seja, relacionadas àquilo que estão tentando conhecer e compreender. O livro, ele encaminha o adulto e a criança... Pode voltar, Regina. O livro encaminha o adulto e a criança a uma conversa que tenha o mesmo foco de interesse. Consequentemente, eles vão conseguir expressar melhor o que eles estão discutindo a partir do momento em que o professor ele dá voz ao aluno e ele está interagindo naquela oralidade com o aluno. Ele lê o livro em voz alta, o aluno discutiu sobre aquele livro, ele está ali naquela discussão envolvente, o aluno ele vai conseguir, a criança ela vai conseguir desenvolver a oralidade, prestando atenção ao que a professora está falando, reconhecendo algumas palavras e também aprendendo palavras novas para que ele possa ampliar seu repertório linguístico.
e gramatical. E aqui no chat tem a professora Amani, disse, agradeço pela excelente explanação, professora Régia, é muito importante o diálogo com as crianças em diversos momentos. Obrigada, querida. E Graça Pinto está dizendo que a pedagogia de Freinet apresenta o planejamento participativo como um momento de apropriação e construção da sua rotina escolar. Na educação infantil, esse espaço da conversa, roda, é essencial para a ampliação desse repertório e da escuta ativa. Não era tão bom se essas professoras estivessem pedindo para falar, não é? Oralmente? Mas, enfim. E Lucinete também diz que a leitura em voz alta, ela possibilita que as crianças aprendam também os gêneros textuais. Muito bem. Uma vez que na leitura em voz alta, marca as diferenças entre esses gêneros. Exatamente, Lucinete. Isso, e a terceira grande influência... Só voltando uma questão aí, viu, Régia? Só um minutinho. Com relação à questão a transição, né, da educação infantil para o ensino fundamental com relação a essa questão da leitura. O quanto é importante a gente dar continuidade. A criança, ela acabou de sair da educação infantil. Ela não deixou de ser criança em nenhum momento. Ela ainda continua... Imagine que ela está num espaço diferente. Um exemplo nosso aqui. Muitos das nossas crianças, elas saem dos CMEs, que tem uma organização diferente, tem uma estrutura diferente, e elas vão para as escolas de anos iniciais, elas vão para o primeiro ano. Então, assim, a ruptura, né, da educação infantil para o ensino fundamental é extremamente importante que a gente tenha atenção com relação a isso. A leitura... A leitura ela se dá em todos os anos de escolaridade, primeiro, segundo ano, leitura em voz alta, é extremamente importante, né? A gente não pode deixar isso se perder. A gente está trazendo justamente isso aqui para vocês, essa reflexão do quanto é importante que não seja uma ruptura e que dê continuidade à literatura infantil, à leitura em voz alta, a conversação com a criança, a atenção à criança, porque ela ainda continua sendo uma criança, ela é importante para ela precisa trazer isso. Sem se falar que tem algumas crianças, e nós sabemos que elas não passaram pela educação infantil. Então, ainda é mais importante que você realize essa atividade diariamente, que você traga isso, traga essa literatura infantil, traga essas marcações, né, como a professora Lucinete colocou, que a leitura em voz alta possibilita que as crianças aprendam vários gêneros textuais. É extremamente importante que ela tenha esse acesso dentro da turma de primeiro ano. Muito bom, Ângela, esse destaque de que nós, em algumas ocasiões, recebemos crianças no primeiro ano que não passaram pela educação infantil. Daí a importância de se traçar o perfil da turma, agora, né? E agora, dentro daquela pergunta que a gente traz no nosso título. E agora? E agora que eu tenho que conhecer cada criança. E aí, minha gente, a terceira característica da literatura infantil é que a leitura de histórias ajuda a aprender linguagem, porque requer participação ativa e responsiva em torno do significado do que está escrito e ilustrado nos livros. Consideramos que a leitura ela é dialógica quando o adulto acompanha o interesse da criança e a envolve em conversas, que a gente vai ver mais à frente, sobre o que se lê, ouvindo as suas ideias, as suas hipóteses e principalmente, suas experiências. Aí é interação mútua, né, gente? Pode passar, Regi. Já passei. Ah, tá. Chegou agora. Então, dando continuidade, né? A literatura infantil explora as competências das crianças e as desafia. Como é esse desafio? Os livros de vocabulários ilustrados exploram o gosto infantil por aprender o nome das coisas. A diversidade de palavras presente nesses livros colabora no enriquecimento de campos semânticos e no conhecimento dos diferentes tipos de relações de significado. Os livros de contrários ajudam na criação de conceitos,
pois deixam evidente que uma palavra pode se relacionar com outra também por atonímia, ou seja, por expressar o significado do contrário. E interessante é esse destaque, né, que é essa exploração das competências das crianças. Veja que, às vezes, a gente nem se dá conta, né, da importância, porque essas competências, e além de explorar as competências, ainda desafia as crianças, e muitas vezes desafia até o professor, né? Então, minha gente, dentro dessa exploração dessas competências, os livros em versos, por exemplo, os poemas e jogos de linguagem, eles exploram o gosto infantil pela musicalidade, pelo paralelismo, pela repetição, pela contradição, pelos absurdos que aparecem nos livros, proporcionam experiências estéticas, também levam as crianças a identificarem que a linguagem ela pode ser utilizada de um modo poético e que, para fazer isso, recorre-se, por exemplo, ao uso de palavras que se assemelham em sua estrutura sonora, como nas rimas, nos trava-línguas, ou palavras que estabelecem contrastes de significado, como nas adivinhações, nos ditos populares, nos provérbios e muitas outras situações dentro da literatura, situações didáticas que a gente expõe essa criança. Um exemplo claro disso é aquele livro Você Troca, de Eva Furnari, né? O quanto eles gostam daquele livro, independente da idade. A gente sempre, quando traz essa literatura infantil para as crianças, eles adoram, porque a repetição, você troca. Então, assim, eles vão criando também as trocas dele no final, né? Então, assim, é um exemplo de explorar o gosto da literatura infantil e trazer isso aí, conduz as crianças à organização do pensamento, né? Eles adoram, isso é um exemplo de um dos livros de literatura infantil, mas é extremamente positivo para eles. Eles conseguem absorver, eles conseguem compreender e interagir, porque todo mundo quer realizar a troca, né? Isso. E o que são esses jogos de linguagens colocados aqui? Minha gente, os jogos de linguagem são jogos que implicam nas relações da linguagem como fonte de diversão ou como ensaio de algum aspecto. Podem ser entendidos como qualquer uso de linguagem que envolva a criatividade e que tenha um propósito que vá além da comunicação básica. Parlendas, adivinhas, quadrinhas, cantinhos de roda, versos para escolher parceiros, como unidum, nite, salamé, mingue, o escolhido foi você. São exemplos de jogos de linguagem. Então, veja que uma brincadeira que eles fazem, aprendem ali por uma variação de relações, e, na verdade, é um jogo de linguagem, né? Importantíssimo para a construção durante essas relações. É isso. Quer ler, Régia, os comentários aqui? Não. Posso. Então, deixa eu ver aqui. Tem colocações bem interessantes aqui, que já até... Deixa eu voltar também. Peraí. Aqui, ó. Vânia colocou... Pode falar. Em nossa escola, existem cantinhos de leitura e hora dá ênfase à leitura e escrita em seu planejamento diário exterior, e sim o momento da leitura como objetivo de ampliação da fala e conheçam os diversos gêneros textuais. Ela está colocando aqui a importância de ter o cantinho da leitura e os diferentes gêneros textuais. E aí eu colocaria, para aqueles que não têm o espaço, não tem como fazer um cantinho da leitura, que vocês possam ter outras estratégias, mas que tenha essa variedade linguística dentro da sala de aula e que vocês possam realizar com eles. E aí a gente enfatiza o quanto é importante isso ser feito diariamente no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, Raimunda, ela já dá até uma resposta aqui para o que você disse, Ângela. E para quem não tem espaço, olha, ela bota aqui,
Varal de livros com letra bastão. Varal de livros, você pega um fio, seja lá do que for, de nalho, aquele fio normal de cadastro, bota no trinco da porta até a janela, pronto. Quando você está na sala, tá ali os livros estendidos. Né? Às vezes até as próprias crianças elas já fazem isso pela rotina da professora. A professora chegou, eles sabem que ela vai fazer isso, aí corre para cima querendo organizar esses livros. Ana Rodrigues também diz: a leitura diária na escola também leva as crianças a desejarem compartilhar essa atividade com a família. Por isso, a importância de empréstimos de livros para leitura em casa. Preciso abrir um parênteses aí, concordo plenamente, Ana Rodrigues, plenamente. Essa questão de levar esse livro, de trazer a família para junto dessa questão da literatura infantil, dessa leitura, do compartilhamento, mesmo que eles digam, algumas crianças, e a gente sabe que isso acontece, dizem assim: mas a minha mãe não sabe ler, o meu pai não sabe ler, a minha avó não sabe ler. Mas é importante que eles também tenham esse acesso. E os pais, os avós, o responsável pela criança, eles entendem com o passar do tempo que é importante para eles terem esse conhecimento. Que eles vão fazendo a leitura de imagens, né? Eles vão tendo acesso e vão priorizando isso dentro da rotina familiar. Chega que é importante. Eu já tive relatos no CEMEI de famílias que chegaram e dizem assim: nós não tínhamos o hábito nem sequer de parar para pegar nada de leitura, e a partir do momento que se encaminha, que vocês estão lá mandando os livros para casa, a gente adquiriu esse hábito de pelo menos abrir o livro com a criança, de dar atenção a ele, e ele mesmo que ele não saiba ler, ou a criança ela vai lendo as imagens, ela vai realizando sim uma leitura, que não seja a leitura das palavras que estão lá, mas da imagem, né? E aquilo ali é também uma forma de leitura, de interação, e de fazer com que eles desenvolvam também. E aí, concordo dentro do que demais. A gente está discutindo, que a gente está dizendo que a literatura infantil ela explora as competências das crianças e também as desafia. Veja, eu levo para casa um livro que eu ainda não leio, mas eu sou desafiada a saber o que é que tem dentro desse livro. E se em casa ainda não tem ninguém que também lê, mais uma para ficar dentro desse desafio. O que é que esse livro diz? Do que é que ele trata? Então, ele traz imagens que elas falam. Elas falam a partir do que eu vou interagir com ele. Eu posso, a partir das imagens, entender que ele está falando sobre determinado assunto, mas outra criança, já a partir da imagem, ela pensa que o livro vai estar falando sobre outro assunto. E aí isso é interessante, isso cria um repertório para uma boa discussão no outro dia, que é outra questão importante. Não basta só levar e trazer. Essa ida e essa volta, ela tem que ter intencionalidade do professor. Principalmente essa criança que eu já conheço e eu já sei que em casa não tem ninguém que lê. No outro dia, Cláudia, e aí? O livro que você levou falava sobre o quê? Ah, você tinha me falado que ninguém em casa lia. Mas aí vocês conseguiram descobrir, abriram o livro, viram as imagens, como a gente combinou? O que é que ele fala? Sobre o quê? Aí, depois que você falar, a gente vai ver o que essas palavras que estão aqui estão dizendo. Então, assim, é preciso acontecer que aí essa fala aqui sobre a importância da literatura infantil, que explora as competências das crianças, e aquela lá do começo, que vai falar da qualidade, quantidade e variedade, está totalmente ligado uma coisa à outra. Veja que os objetivos que a gente trouxe são objetivos que estão interligados. Uma coisa depende da outra. A gente precisa ter essa noção geral e, nesse planejamento, eu ter bem definido essa intencionalidade. Senão, vai ser só mais um livro que ela está levando e está trazendo e pronto. E eu boto aqui. Uma sugestão aqui também interessante. E senão, vai ser só mais um número que eu vou estar colocando aqui na minha lista de número de livros que as crianças levam para casa. Então, eu posso ter 30 crianças
E cada criança olha no bimestre, a minha estatística, leu 20 livros, certo? Mas e a qualidade? Né? E a sua intencionalidade? Foi alcançada o seu objetivo? Foi alcançado? Então, isso são questões, né, que está subjacente ao simples ato de levar e trazer. Pois não, Ângela? Uma sugestão também interessante é levar até um texto, né, um gênero textual, a questão da própria música, de levar. Hoje em dia, a grande maioria das crianças, elas têm acesso ao celular, né? Então, assim, levar a letra da música impressa e eles ouvirem a música com a família e lerem, né, de acordo com que a música vai passando, eles lendo com a família aquela letra da música. É uma estratégia de leitura interessantíssima. Não, pode ser uma música, por exemplo, era uma casa muito engraçada, né? Hoje em dia, todos eles têm acesso ao YouTube. Então, colocar essa letra lá e eles ouvirem a letra, ouvirem a música e indo lendo, né, com a família, mesmo aquela família que não consiga ler, eles vão conseguir achar algumas palavras, você coloca em letra de forma para que eles possam ter uma facilidade. Então, assim, são estratégias que a gente cria para que esse trabalho seja feito em casa e também na sala de aula. Graça levantou a mão, Graça Pinto levantou a mão. Quer falar agora, Graça? Oi, Graça, tudo bom? A gente não está lhe ouvindo. Veja se seu áudio não está... Graça? A gente não está lhe ouvindo. Mas ela está falando porque eu não estou vendo. Ela está falando, não, eu acho que não. Então, vamos seguir. Quando você puder, aí você avisa, tá, Graça? Qualquer coisa, Graça, enquanto a gente está falando, se você conseguir, você abre o microfone e diz oi, aí a gente para e você fala. Pronto. Então, minha gente, diante do que a gente vem discutindo, ela botou alguma mensagem aqui dizendo: não estou conseguindo, vou tentar pelo celular. Tá certo, Graça, a gente aguarda. Então, eu vou aproveitar e ler outras mensagens aqui. A de Vera foi lido. Diana Rodrigues, muito bem. Há livros que contêm o alfabeto, foi Raimunda. A Mani fazia sempre com eles e eles amam. Raimunda, os livros que contêm rimas, isso. A Mani, as crianças amam esses jogos de linguagem, verdade, precisam ser bem explorados. Raimunda, há livros com contos acumulativos, a gente vai já mostrar. Livros de leituras, todos esses ajudam na alfabetização, isso mesmo. Lucinete, nessa primeira semana planejei trabalhar com o Monstro das Cores e o Grande Rabanete, no cantinho da leitura. E a brincadeira corre cutia com a apresentação das crianças. Josiane, a caixa de linguagem com gêneros diversos. Graça. É preciso que haja essa sensibilização dos professores dos primeiros anos no que compete a essa transição com formações, até surgir um momento de diálogo entre professores do nível 4 e professores dos primeiros anos. Graça, sua sugestão. A gente até no planejamento estava falando sobre isso. Vânia. Um momento de planejamento que pudesse ter... Tem um pequeno projeto de leitura e sempre nas quartas-feiras um aluno leva para casa a maleta viajante. E, ao retornarem, eles recontam a história que, junto com a família, eles leram. É muito gostoso o resultado. E, por fim, Caça Pinto, que diz, não estou conseguindo tentar pelo celular. Pronto, vamos seguir. Bom dia. Agora eu acho que deu certo. Pode falar. Estamos ouvindo, Graça. Pronto, então, bom dia. Abra sua câmera para eu tirar uma foto de participação. Não, vou só falar. Então, bom dia. Bom dia. É um prazer estar participando dessa formação, né? Gostei muito assim da questão vamos dizer assim, da escolha do porquê que eu, enquanto professora da educação infantil hoje,
Me inscrevi para uma formação que vai falar entrei no Fundamental, primeiro ano, né? Querendo fazer essa intervenção. Então, por quê? Porque justamente eu acho que é muito importante que tanto o professor da educação infantil como o professor dos primeiros anos do ensino fundamental, eles tenham, vamos dizer assim, esse diálogo constante de como a criança aprende, de como nós devemos fazer, como deve acontecer o fazer pedagógico na sala de aula. Por quê? Porque nós que estamos na educação infantil nos preocupamos muito com essa transição. Então, assim, tanto para as crianças como para nós, é muito doloroso, vamos dizer assim, um pouco sofrido. Quando a gente sabe que eles vão para o primeiro ano, a gente fica com essa preocupação de saber se esse trabalho, essa forma vamos dizer assim, de abordar o conhecimento, de fazer essa construção com a criança, se ela vai acontecer ainda assim, valorizando essa ludicidade. Então, essa é uma preocupação nossa. E aqui, nessa formação, essa temática da questão da leitura, eu, como professora que, na verdade, a minha formação é português e literatura, então, assim, para mim, é um diálogo muito gostoso. Por quê? Porque eu acredito que a base, vamos dizer assim, de toda essa questão do conhecimento, para ele acontecer, ele vai perpassar pela leitura. Então, não só pela leitura escrita, mas pela leitura, a gente faz leitura de tudo, leitura corporal, leitura de imagem, a gente faz leitura de tudo. Então, é muito importante essa valorização da leitura, não só na educação infantil, como no ensino fundamental, porque, na verdade, vai ser uma ampliação. Então, é uma construção. A criança ela vai, a cada ano e vamos dizer assim, a cada etapa que ela passa na escola, da sua vida acadêmica, ela vai ampliando essa questão da leitura. E, assim, essa questão vamos dizer assim, quando as meninas estão sempre colocando aí, porque eu acredito que aqui só tem mais pessoas do ensino fundamental, é muito bacana as propostas. E aí eu vou me remetendo a como eu acho que deve acontecer esse feedback por exemplo, a criança leva o livro para casa. Então, para que isso não fique apenas só no levar o livro para casa, não se torne apenas um momento vamos dizer assim, eu não diria de uma regra, mas de uma atividade corriqueira, que ela passe a ser uma atividade muito significativa. E aí eu sou apaixonada, viu, gente? Eu falei de Freinet porque eu sou apaixonada assim, pela forma como ele traz essa questão da construção do conhecimento, dessas interações com as crianças em sala. E aí, dentro também da pedagogia dele, ele fala sobre roda de leitura. E então, esse levar o livro para casa é muito bom quando volta para a sala e a professora dá continuidade com essa roda de leitura. E o que é uma roda de leitura? É um momento onde cada criança ela vai poder expor para os demais o que ele vivenciou naquela leitura, com a família, ou sozinho. E essa roda de leitura ela não precisa acontecer só com o livro que foi para casa. Ela pode ser também um momento cotidiano ali da sala de aula, não só Exatamente. do livro. Então, eu estou amando a formação, viu, gente? Obrigada. Isso. A gente agradece, né, Ângela? Obrigada. Graças a ela, hoje ela está como diretora do CME Evangelina Elita, mas ela está atenta, né, Graça, a essa questão da transição do nível 4 para o primeiro ano. E muito obrigada, Graça, pelas contribuições, que a gente concorda com você nesse sentido, realmente é importante. E até a professora Lindissai, acho que é Lindissai, que ela coloca com a Graça, que perfeição o seu interesse nessa transição, né? Que ela é professora do primeiro ano e ela sente falta dessa interlocução junto com a educação. Lindissei, pronto, obrigada. Assim, o quanto é importante essa transição e esse conhecimento dessa criança que está vindo, né, para esses que estão vindo da educação infantil, e vocês possam, que o professor de primeiro ano possa também reconhecer e valorizar o que ele já está trazendo de bagagem, né, da educação infantil para aqueles que vêm da educação infantil. Graça, você, por curiosidade, você é diretora pedagógica?
Administrativa Hoje. financeira. Mas na gestão passada ela era pedagógica. Não, mas hoje você está administrativa. Isso, não, Ângela, esses 2 mandatos eu estou como gestora administrativa. Porém, eu sempre trago, quando os assessores vão à escola, ao CEMEI, eu sempre gosto de deixar, assim, frisar bem, olha, sou gestora administrativa, mas sou professora, e eu faço questão de me envolver 100% com as questões pedagógicas da escola. Por quê? Porque o administrativo existe para fazer pedagógico. Por que eu estou perguntando a você? Porque, primeiro, a sua pedagógica está aqui? Não, ela está em outra sala. Não, eu estou dizendo isso porque, se você tivesse me respondido que era pedagógica, mas isso não tira o seu brilho. Muito obrigada pela participação, pela fala, pela interação. Importantíssimo. Eu ia dizer isso, né? Que é importante demais o diretor pedagógico ele ter esse envolvimento, porque os professores eles precisam tanto do apoio do diretor pedagógico, porque o administrativo ele tem as suas atribuições voltadas para o administrativo, né? E que bom que você consegue dar conta dos 2, né? E aí, esse professor, quando planeja com esse coordenador, que planeja com esse diretor pedagógico, as coisas fluem melhor. Com certeza, a produtividade, a tendência é ter resultados melhores. Então, eu ia ao encontro dessa fala, mas, mesmo você dizendo que é administrativa, a gente agradece, obviamente. Professora Régia, Ângela já me conhece um pouquinho e ela sabe que quando ela chegar lá, o que ela perguntar do pedagógico, eu respondo. O pedagógico estaria também. Estou ok com o administrativo, viu? Não estou nem devendo a secretaria. Mas, assim, só para fechar... Olha, eu estou lendo o seguinte, se o administrativo está assim, muito bem no pedagógico, é sinal de que o pedagógico está melhor ainda. E aí, assim, eu já... Obrigada, Só para fechar minha fala, de antemão, assim, para deixar vocês bem tranquilas, eu estou assim aqui, mas a minha mente já está aqui, já vou tirando foto das telas, porque eu já digo, depois eu vou arrumar tudo isso que as meninas colocaram. Vai ficar disponível para vocês em algum lugar no site, alguma coisa da Genat, viu? Eu fui tirando foto, aí disse, agora eu vou organizar tudo para colocar. Mas se você quiser levar mais rapidamente, antes da organização lá da Genat, pode me pedir no pessoal que eu mando para você. Pronto, para mim também, Graça. Tá, eu vou pedir para vocês, porque eu já estava aqui na programação organizando tudo para passar para as professoras e para a gestora pedagógica. Certo, eu não mando de imediato, mas tenha paciência que tem uma hora que eu acabo mandando. Tá bom? Então, beijo, muito obrigada. Nós vamos lá, né, Ângela? Que bom, muito obrigada. Vamos lá. Meninas. A Fátima está dizendo, você não podia disponibilizar aqui? Eu não sei como é que eu faço isso, mas vai estar disponível para vocês. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou compartilhar no grupo dos diretores. Aí eles passam para vocês. Pois não, Ângela? Acho que Jaqueline quer falar alguma coisa, né, Jaqueline? Vale, Jaqueline. Falta meia hora, né, Jaqueline? Isso. Josi, ela está com a mão levantada faz um tempo. Né? Você pode falar, Josi. Oi, Josi. Oi, queridas. O que eu quero falar é em relação ao que eu coloquei a caixa de linguagem com diversos gêneros textuais, porque é só para dizer que essa é uma estratégia para as pessoas que disseram aí que não tem espaço para fazer. Então, se constrói, pega-se até textos de livros inservíveis, livro mesmo da escola, que possa estar ali dentro daquela caixa de linguagem, e aí ela pode ter a opção de estar variando até, já que não tem o espaço para ficar totalmente todos os dias ali, aquela caixa, o professor recolhe, leva para a sala dele, para o armário dele e tudo mais. E em relação a essa questão dessa transição, é só contar um pouco da experiência, mas é bem rápido. Quando eu estava gestora lá no 3 minutos. Lá no Amadeu Araújo, eu ia sempre, eu fazia isso, ia na escola, conversava com as gestoras e pedia para que ela mandasse as turmas que iam para o primeiro ano, lá para o Amadeu Araújo, e elas levavam para os alunos conhecer o espaço, as carteiras, que eram bem diferentes, né? Os professores, que elas teriam no ano seguinte. Isso ajudava muito em relação a
a ela ter aquele impacto totalmente, né? Então, assim, já de alguma forma ajudava nessa questão. É só isso mesmo. Muito bem, Josi. Olha, inclusive, em relação à caixa de linguagem, foi o que tu falou, Josi? Sim, sim. Em relação à caixa de linguagem, quando a gente fala de cantinho de leitura, que inclusive é o xodó da vovó do ministro da Educação, né? E financeiramente foi investido muito dinheiro nesse cantinho. Nesses cantinhos, mais de 5 mil cantinhos no país, muito mais, o que acontece? Esses espaços, quando a gente tem uma escola, deixa eu ver aqui, como é aquela escola? Uma escola que é bem pequenininha, Eudo José. É uma escola que tem mais dificuldade para espaço, né? Diferente de Nossa Senhora da Apresentação, Zuleide Fernandes, Almerinda Bezerra Furtado, Emanuel Bezerra, que são escolas grandes, espaçosas. Então, o que acontece? Não é o espaço que a gente está se referindo, na verdade verdadeira. É o momento. O momento. Então, eu posso pegar, por exemplo, professora, além do que Josi falou, né, que a gente agradece a participação, 2 carteiras que estão ali, que não estão sendo usadas, e naquelas 2 carteiras que já ocupam espaço, eu fazer diariamente o cantinho de leitura e usar. É o uso, não é o cantinho em si. Porque, veja, às vezes a gente encontra escolas com cantinhos magníficos, lindos, mas não são usados. É o uso que caracteriza esse cantinho de leitura. Tá certo, minha gente? Para quem, no caso, não tem espaço. Mas vamos lá. E aí, esses livros, a gente vai falar aqui sobre os diferentes tipos de livros que são dirigidos às... Eita, meu boneco caiu. São dirigidos às crianças, tá bom? Nós temos as obras não ficcionais, de vocabulários, textos informativos. Nós temos as obras ficcionais, poemas, jogos de linguagem, histórias, entre outros. Nós temos as obras com reconhecida qualidade literária, bem selecionadas, bem avaliadas, premiadas, que contém textos e ilustrações que podem instigar muitas visitas, dando lugar sempre a releituras, recontos e muitas representações. Nós temos também livros chamados generativos, que são aqueles nos quais a criança pode ter acesso a algum dos princípios que determinam a sua composição, seja composição linguística ou material, e utilizá-los em suas próprias produções. São livros que produzem as respostas semelhantes aos seus princípios de construção, que é o caso de muitas poesias e muitos jogos de linguagem, que, uma vez lidos, convidam as crianças a criarem novos arranjos, que a gente vai já ver uns livros que possibilitam isso. Ou seja, vejamos alguns. Teu áudio está desligado. Vai lá! No livro Uma História Fantástica, de Bruno Reis, um caminhão que transportava uma cabra atropela uma vaca. E disso surge algo novo, uma vacabra. Ele oportuniza às crianças resposta à leitura e ao comentário do livro, propondo novos animais, como mosca-aranha, e escrevem listas marcando o procedimento de composição de palavras. Este é um dos nossos exemplos, né? Temos mais, por exemplo, olha esse, eu não conhecia, aliás, esses que a gente está trazendo aqui, confesso, eu não conhecia, eu disse a tu, não foi, Ângela? Foi, falou. Eu disse, gente... Eu até fui buscar esse aqui, que eu achei muito interessante, a história foi, eu fui atrás de todos. Olha, minha gente, professores, todos eles estão na Amazon, viu? E vocês procurem também naquelas caixas que a gente tem na escola, nas bibliotecas. Anotem para a lista de futuras compras, né, feitas pela escola. Zigue-Zague, de Eva Furnari, acervos complementares. O livro da confusão. Pois não. O livro da confusão, olha aí, esse aí eu achei muito legal. Também não conhecia.
Imagine só, que divertido misturar animais com objetos e criar coisas completamente novas. Como Desculpa, seria eu bati aqui sem querer. Tá. Volta lá. Como seria misturar uma galinha com onça? Se você disse galonça, acertou. Essa brincadeira divertida incentiva a imaginação, estimulando o aprendizado da leitura e da escrita. Sem falar que, assim, vira um momento de diversão na sala de aula. Você imagina poder trazer isso para as crianças, eles vão poder explorar as palavras, né? Criar e explorar ampliando o vocabulário deles. Olha, veja, a própria capa do livro, não é? Olha só como ela é linda, bem chamativa, coisa que essas crianças nessa idade amam. O livro da confusão, o título já é uma confusão, e é uma misturada, e aí naquela tendência que Delia Lerner fala, né, dos comportamentos leitores, você já explora um comportamento que é, o que será que criar as expectativas sobre um livro, isso é um comportamento leitor. O que será que esse livro fala? Que confusão é essa? Eu gostei muito da capa desse livro. Pois bem, tem outro livro aqui. Olha esse. Peraí que o negócio ficou na frente. Bicho papão para gente pequena, bicho papão para gente grande. Quem não se lembra da clássica dorme, neném, que a cuca vem pegar. Mas alguém conhece o Mão de Sopa? Eu não conheço. E o Nó de Escova? E o Monstrengofone? Que tal o Sono Papão? Será que estamos diante de uma nova geração de monstros? De acordo com o livro Bicho Papão para gente pequena e Bicho Papão para gente grande, da educadora e contadora de histórias Sônia Travassos, parece que sim. Mas os novos monstrengos de arrepiar não assustam criancinha. Pelo contrário, fazem parte do acervo infantil criado para assustar gente grande. O livro apresenta nos nomes dos bichos papões. Olha aqui esse nome, bichos papões, já mostrando como é que você faz o plural de bicho papão, não é? Sem você nem trabalhar com ele, é plural. Aqui está a parte que a gente falou de variedade, né, de você trazer regularidades. Então, o livro apresenta os nomes dos bichos papões, uma brincadeira com palavras. Ai, Régia, Fátima Lúcia está colocando aqui, a Alegre Vovó Guida também é fantástico. As crianças se divertem bastante. E a Iglesias está dizendo, parabéns, Regiângela, pela excelente escolha do tema desse mini curso que traz inúmeras possibilidades de trabalho com a leitura e ampliação da leitura e escrita. Eu até vou fazer um comentário, viu, Vânia? Porque eu estava, quando planejava com Ângela, eu disse, Ângela, a gente está trazendo o mesmo de sempre. Só que o nosso objetivo é que haja um olhar diferente, até mesmo da forma como a gente vai levar. E eu estou, pelo menos na sua fala, Vânia, a gente está atingindo o objetivo. Fátima está dizendo, por favor, lista aqui os livros que vocês estão apresentando. A Genate, amei as dicas. Professora Mani, será que vocês poderiam disponibilizar esses slides? Claro que sim. Ela falou, Ângela falou, a escola... É Fátima da Ulisses de Góes. Ah, tá, certo. Eu estava com ela lá, viu? Antes de ontem. Foi ontem? Foi antes de ontem? Nem me lembro mais. Foi ontem, Fátima. Eu estava lá, eu dei uma formação lá no Ulisses de Góes sobre avaliação ontem. Ou foi antes de ontem, eu nem sei, porque eu já passei por tanto canto. Foi antes de ontem, porque ontem eu estava no teatro e achei. Foi segunda-feira. Foi segunda. Foi maravilhosa, falando de avaliação. Pronto, obrigada. Muito oportuna e necessária. E, assim, vocês dizendo, a gente está trazendo a mesma coisa, não está, porque vocês estão trazendo com a nova roupagem, né? E é bom a gente retomar esses conteúdos que são tão importantes. Isso. Na nossa formação. Eu era da educação infantil e este ano, por isso o título da oficina foi assim muito oportuna para mim, porque de fato eu estava há 18 anos na educação infantil e agora fui para o primeiro. Então é uma transição interessante, mas que não é igual, né? A gente não pode deixar na balança da igualdade uma etapa e outra. Mas que vocês estão me trazendo assim muita coisa
boa, nova também, que a gente vai usar na sala da gente. Obrigada. E também a gente pensou nos professores, também, além dos nossos veteranos, nos professores que estão chegando agora do concurso, né, Ângela? Isso. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos continuar. A Ruth Rocha, A Fantástica Máquina dos Bichos. É uma história que também convida os leitores a criarem composições inusitadas, né? E aí, dando continuidade, a gente trouxe aqui umas sugestões, mas também a gente quer falar, passa aí, Régia, por favor, sobre as práticas, porque a gente já está com no avançar das horas, a gente só tem 15 Estamos minutos. partindo para os finalmente, porque isso aqui está relacionado ao último objetivo. Exatamente. Nós vamos falar sobre as práticas de produção de linguagem e escrita que favorecem a escrita das crianças. Então, passa aí, por favor, Régia, para mim, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essas práticas. Então, eu queria só dizer que, veja, a gente falou de interações com as crianças, aspectos que determinam a qualidade, quantidade de variações dessas interações, falamos das leituras de textos em voz alta, trouxemos algumas sugestões, e agora, para fechar, essas práticas. Isso. Aí, quais são essas práticas? Leitura em voz alta, que a gente já apontou isso um pouquinho antes, né? O conto oral, a elaboração de listas a partir de textos, o ditado para a professora e reescritas de texto. Temos certeza que vocês já conhecem todas essas estratégias, mas por que nós trouxemos? Que a gente quer refletir um pouco sobre elas, como é que está sendo feita. E é sempre importante que a gente possa retomar, né, para que a gente possa refletir sobre o nosso trabalho pedagógico dentro de sala de aula. Então, nessas práticas, a professora e as crianças compartilham situações de uso da linguagem escrita e se privilegia a criação de oportunidades para que as crianças produzam a linguagem. E aí a gente coloca as seguintes perguntas. Passe aí, Régia. Você já reparou? Pode falar. Você já reparou na forma como realiza a leitura em voz alta para a sua turma? Vamos refletir, gente. Não precisa responder, vamos refletir. Responda para você. Você costuma fazer algum tipo de introdução ao livro antes de ler? Costuma dramatizar enquanto lê, enfatizando algumas partes das histórias? Faz variações de entonação ou simula a voz dos personagens? Além da voz, você também acompanha a narração com gestos, expressões faciais, movimentos de corpo e mãos? Durante a leitura, você promove a participação das crianças? E em que tipo de conversa você as envolve? E aí, em relação à forma como se realiza a leitura do texto, comprovou-se que as crianças se beneficiam muito mais das leituras nas quais o significado é transmitido através de vários recursos, modificações no volume da voz, variações na entonação, ênfase, movimento das mãos. Em particular, pesquisas mostram que gestos icônicos fazem com que elas aprendam melhor o que está sendo dito e, assim, podem ter um melhor desempenho nas atividades posteriores de reconto de histórias. Aí perguntamos a vocês, e o que são gestos icônicos? Os gestos Alguém pode falar? icônicos... Espera aí, Régia, volta lá um pouquinho. Vou cobrir. Vamos, cubra aí, volta para cá. É porque eu estou preocupada com a hora, Ângela. Ah, é verdade. A gente não está mais com tempo, viu? É verdade. A gente já está perguntando e a gente mesmo já está respondendo. Está respondendo. Então, minha gente, os gestos icônicos, eles facilitam a compreensão da linguagem. Os gestos icônicos são aqueles que tentam simular alguma das propriedades do que foi expressado. Por exemplo, mover a mão em círculos para acompanhar a expressão, e aí rolou, ou movimentos de zigue-zague da cabeça ou corpo, para fazer referência ao curso de um rio. O rio foi por ali, por ali. O significado das expressões se torna mais audível. Não fala, mas a expressão fica audível, visto que as crianças, ao mesmo tempo que escutam,
veem os significados verbais das palavras e expressões narradas. Olha aí. Com isso, agora vamos ir para a elaboração de listas. Exatamente. Vamos para a elaboração de listas, a partir dos textos. E aí, o que é a elaboração de lista? Aquilo que a gente já faz nas turmas, né, da educação infantil, dos anos iniciais, a produção de listas feitas pelas crianças a partir dos textos foi considerada uma potente atividade para o ensino e aprendizagem das linguagens oral e escrita. Essa atividade se opõe à apresentação de listas preparadas pela professora e que devem ser copiadas ou recitadas pelas crianças. Então, não é isso, gente. Trata-se de explorar características desse formato de produção enumerativo, altamente generativo, baseando-se na procura de exemplares da mesma categoria, para propiciar a aprendizagem da linguagem a partir do texto, também generativo, que os textos podem oferecer. O formato de listas rompe com a linearidade e continuidade do discurso ou do texto. Então, o que é essa construção dessa lista? A partir, uma lista com sentido, né? A partir daquilo que está sendo lido na sala, daquilo que foi desenvolvido na sala. Se você está trabalhando no livro de literatura infantil, por exemplo, um desses que a gente deu sugestão, após as discussões em sala de aula, como pode? Vamos realizar uma lista daquelas palavras que a gente conheceu, daquelas palavras que a gente teve a oportunidade de criar, como foi o caso da jacaranha, da mistura das palavras. Então, assim, essa lista, ela é uma lista com organização, com sentido, né? Continue, Regina. E aí, ainda nessa elaboração de listas, olha o que Sepúlveda, como a Ângela disse, eu que estou trazendo esse destaque. É uma potente atividade, viu, minha gente? Uma potente. Tá aqui, Teberoski e Sepúlveda dando destaque. E na oralidade, a descontinuidade se faz evidente pela enumeração de elementos semelhantes nas exemplificações ou na repetição do mesmo léxico. Na escrita, a forma descontínua é visualizada em colunas verticais, com série de elementos que podem ser inspecionados, reordenados, comparados, e classificados entre outras operações. As listas, elas podem ser escritas com diferentes objetivos. O seu objetivo pode ser um, do outro professor pode ser outro. E uma das funções mais correntes é a de planejar e organizar a ação, como a lista de compra, ou numa agenda, a lista do que a gente tem de lanche na escola, a lista daquilo que eu mais gosto. As listas, elas servem para identificar e nomear os elementos necessários para realizar uma determinada ação. O que é que a gente precisa para fazer uma festa? Vamos listar. E o que é que a gente precisa para ter de comportamento para fazer uma visita? Vamos listar. E para fazer uma compra? Vamos listar. Qual será a lista de compra que fazem lá na cozinha para fazer a compra dos ingredientes dos nossos lanches? Também são um formato de ajuda para a memória. Servem tanto para refletir um conhecimento prévio e estável, quanto para ajudar a criar esse conhecimento. Esse é o caso de muitas das listas que são derivadas de textos. Régia, só um minutinho. A professora Daniela levantou a mão. Certo. Professora, oi, pode falar. Enquanto isso, a professora Jaqueline vai colocar a frequência, viu, gente? Aqui no chat, para poder vocês responderem. Ok, Daniela, pode falar, professora. Seu áudio está desligado, Daniela. Acho que você está tentando falar e não está conseguindo. Pronto, vamos seguir. Assim que ela conseguir, ela pode interromper. Pode seguir, Ângela. Sim, continuando. Produzir listas a partir de textos implica identificar itens listáveis, segundo as características do texto e os objetivos de ensino-aprendizagem, que foi o que falamos, né? Pode ser os nomes
de personagens, lugares, objetos, verbos para descrever ações, procedimentos, adjetivos para descrever ou especificar as qualidades dos objetos. Tipos de palavras segundo suas características sonoras, que rimam, que começam com a mesma forma, com sílabas repetidas, considerando aspectos gráficos, palavras longas, palavras curtas, segundo aspectos semânticos ou morfológicos, palavras contrárias, compostas sinônimas, enfatizando o tema e o uso, palavras para expressar estados de ânimo, para falar de tempo, para contar uma história, entre outras sugestões. Veja, gente, que aqui, só esse slide aqui, já dá conta de vocês realizarem vários planejamentos para a lista de escritas. Aqui tem várias sugestões, porque às vezes a gente fica... eu vou fazer lista de quê? Aqui está dizendo um horror de coisas. E essa aqui, nesse terceiro item, só para complementar, tipos de palavras segundo as características sonoras. Olha que interessante, que rimam. Então, às vezes, isso é bom fazer no coletivo. Vamos fazer aqui, minha gente, uma lista de palavras que rimam. Rima no começo ou rima no fim? Aí o professor escolhe. Aí, às vezes, você está dizendo palavras que rimam com janela. Aí o menino, porta. Aí você vai explorar. Você não pode dizer, não, porta não rima com janela, é com já. Não, você diz, porta começa com quê? Com pó. É igual a já de janela? Aí eles mesmos vão dizer, não, né? Então, pode acontecer isso. E aí, o menino vai-se embora. É janela, é jacaré, é jaula. E isso é muito bom. Na hora que ele faz essa lista coletiva, o professor bota lá na frente, no quadro, pá, de cima a baixo. Janela, jaula, pá. Porque o campo semântico é o som inicial da palavra. E não um contexto, que é o caso de um campo semântico de listas do lanche. Aí, as palavras elas vão variar, o início, o final, o meio. Aqui não. Aqui ela já está dando, e é interessante porque aqui trabalha muito a consciência fonológica, né? O som inicial, o som final. É bem interessante. Enfim, e todas as outras situações. Vamos para frente. Eita, acho que eu pulei demais. Bora que a gente tá com 5 minutos só. Ai, meu Deus. A atividade de reescrita de textos é uma das tarefas propostas como atividade. O estudo sobre reescritas infantis, vamos pular. Na atividade de reescrita para a criança, em seu esforço, em tentar recuperar as palavras para entender o que ela escreveu. A reescrita de histórias de crianças pequenas, costumam gerar listas e enunciados frequentes, sem conexões explícitas entre si. Enfim, minha gente, a gente não vai explorar o tempo não, porque eu gosto de terminar na hora. Mas, veja, são pontuações que a gente está trazendo aqui, que vão colaborar com o que você já sabe, vão reescrever esse planejamento, né, Ângela? Vamos para frente. Pode seguir. Vamos lá. Frequência e leituras, né? E releituras. Durante a primeira leitura, as perguntas e os comentários das crianças costumam focalizar nas ilustrações ou palavras que aparecem de forma repetida. Durante as releituras, as crianças conseguem falar sobre outros aspectos do texto. Por exemplo, a forma como começava a história, as características, os diálogos, as intenções dos personagens, entre outros. Então, a importância aí da releitura, né? Que ele tem uma visão na primeira leitura e após ela, eles já vão ter outros elementos para discutir. Passa aí, Régia, por favor. Na atividade de reescrita... Não, volta um pouquinho. É atividade 1? Não, é ainda o outro, pronto. Não. Pronto? Ainda não, no outro para trás. Não, esse foi o que você não fez. Não tá certo, desculpa. É esse. Vamos lá. A narrativa oral dos textos. É uma atividade na qual diferentes procedimentos associados à reprodução de discursos entram em ação, como a citação, a paráfrase, a repetição, o comentário, entre outros. A criança, na tentativa de reproduzir o texto que escutou e sobre o qual pensou e falou, pode repetir em diferentes graus de proximidade que contava a história. Assim, pode resumir, parafrasear, dizer parcialmente com as palavras do texto, parcialmente com suas próprias palavras, repetir, citar,
reproduzir sequências textuais com as mesmas palavras, reformular, dizer a mesma coisa que estava no texto com outras palavras, comentar, falar da história, sobre o que o texto dizia, introduzindo ideias e variações à história. Então, isso aí são as possibilidades da narrativa oral do texto. E aí, numa atividade, a gente está trazendo aqui, ó, 1, 2 atividades, aí finaliza. A1 são as reescritas, né? As reescritas, elas são estratégias potentes para a aprendizagem inicial da escrita. Escrever textos já conhecidos permite às crianças se preocupar não com as ideias, mas especialmente com o modo como irão registrá-las no papel. Não é fazer de qualquer jeito. A escrita espontânea. Escrita espontânea não é fazer de qualquer jeito. Tem que ter intencionalidade, tem que ter direcionamento, ela tem que ter em mente o que é que ela vai fazer. Se você é professora de uma turma de alfabetização, propõe a reescrita de cantigas, de parlendas, final de conto clássico, só um finalzinho, um trechinho do finalzinho, ou de história lida muitas vezes. A proposta pode ser realizada pela turma toda, em duplas, em pequenos grupos, individualmente. O professor pode ser escriba, né, de um texto coletivo. Discuta o registro da atividade com seus colegas, professores, coordenadores, durante os planejamentos. Bom, e essa atividade 2 de sugestão? O texto apresenta propostas e estratégias de atividades que você pode fazer na sua turma de primeiro ano. Narrativa oral, a elaboração de listas a partir de textos, ditados para professor e reescrita de textos. Discuta em pequenos grupos as propostas sugeridas e relacione-as com as que você desenvolve junto à sua turma. Destaque semelhanças e diferenças. Então, essas são 2 sugestões que nós trouxemos, né? E claro, muitas outras, mas... Exatamente. E até durante a nossa fala, a gente também apresentou algumas outras sugestões. Isso aqui, gente, a nossa proposta é fazer com que os professores possam refletir, vocês, nós, né? Possamos refletir sobre essa vinda dessa criança para o primeiro ano, né? Essa criança que já tem a sua bagagem da educação infantil ou não, né? E a gente possa trazer esses elementos da infância, porque eles ainda estão na primeira infância, né? Trazer esses elementos para que a gente possa fazê-los com que eles desenvolvam através da oralidade e da escrita. E aí, nós fomos beber na fonte da educação infantil, né? Veja, ó, esse foi o material, é o nosso referencial. Não está aí, não, peraí. Okay. Ó, esse é o nosso referencial teórico, eu tenho ele em PDF, vou passar para vocês também. Nós bebemos dessa fonte aqui, esse material... Passa aí o slide, Régia, para ver a capa. Vou botar, é o caderno 5. Chega. Saiu o compartilhamento ou não? Não, saiu não. É o caderno 5, vocês estão vendo? Ainda está na atividade 2. Vixe. Ó, tá vendo agora? Agora foi. É o caderno 5 da coleção, que são 8 livros da formação do ProLEI, da educação infantil. A gente foi lá, lógico, a nossa fala, nós fizemos uma transição, que é o momento que vocês vão viver agora com as crianças, da educação infantil para o primeiro ano. Então, nós fizemos, com a licença poética aos autores, uma transição, mas primamos pelo que os autores estão dizendo, né? Mas voltamos a fala para o primeiro ano, que o material aqui vai falar para a educação infantil. E muito interessante. Quando vocês clicarem, preste atenção, viu? Quando vocês clicarem aqui, só quando tiver em tela cheia os slides, você clica aqui, ó, aí ele vai abrir o documento em PDF. Vocês não estão vendo agora, porque eu vou sair daqui, peraí. Parar compartilhamento, aí vou compartilhar agora só ele, para vocês verem que eu abri quando eu cliquei lá. Certo? Jesus, cadê? Ana está perguntando se esses cadernos tem nas escolas. Esses cadernos, Ana, as formadoras do ProLEI, elas receberam, da educação infantil receberam, mas você tem acesso a eles pelo site do MEC, esse link que Régia vai... Ó, vocês estão vendo aí, rolando? dá para ver o primeiro caderno,
O primeiro olha, não, a capa caderno dele, ó, a capa. Olha, as fotos que a gente tirou foi dele, ó. Tudo a gente tirou deles, ó. Aí eu vou rolando aqui, ó, olha, as imagens lindas. Muito assunto interessante que nessa transição vocês vão explorar, vão adaptar, muita coisa boa nesse material, certo? As professoras de educação infantil, esse é só um dos cadernos. Elas já receberam, não as professoras, as formadoras receberam ele físico. Certamente as professoras vão receber, não sei se físico, acho que não, acho que vão receber em PDF. Aí em PDF eu já tenho todos eles. Ó. E também tem no próprio site do MEC, viu? Tem, está disponível, mas aí a gente tem mais fácil já para elas. Tá, essa é a parte que a gente selecionou, que nós trabalhamos com vocês. Tá bom? Então é isso. Agora eu tenho para vocês só 4 atividades. Presta atenção. Primeira, a gente quer agradecer imensamente a participação de vocês, mas vocês têm, primeiro, que fazer a avaliação, tá certo? Vocês têm avaliação para fazer como é. Eu só vou escrever aqui o que eu achei do encontro. Escrevam aqui. Segundo, vocês têm a frequência para fazer, antes de ir embora, hein, gente? Vocês têm a frequência. Terceiro, vocês têm que abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Não importa o caminho que você escolheu para fazer a formação. Se foi deitada numa cama, se foi numa cadeira de balanço, se foi numa rede, se foi na mesa de café da manhã. Não, se foi lavando os pratos e botou o celular do lado. Estou falando as opções que eu já escolhi, quando eu participo das coisas. Se foi lavando os pratos, eu peguei o telefone e botei assim do lado e fiquei ouvindo. Abra a sua câmera, tá bom? Para a gente bater foto. Ângela, oi, mulher, aquela que é ampliada assim, que eu não sei fazer. Eu faço o print aqui, peraí. Pronto, e aí tem mais uma coisa, eu falei que era 4, né? A primeira é abrir a câmera. Quem não abrir, não está com tarefa cumprida, viu? Não vai receber certificado. Ajustar a visualização. Abrir a câmera. Segundo, avaliar o encontro lá no chat. Terceiro, fazer a frequência. E sabe qual é o quarto? Enquanto vocês abrem a frequência e fazem a avaliação, ó, para encerrar, eu vou fazer essa leitura que eu ia fazer no começo, deixei para o final. Como começa? Silvia Tavano. Como é que começa? Tá bom? Vamos trabalhando aí, e ouvindo. Gente, só não vai... Régia, peraí, só um minutinho. O meu não está aparecendo muita gente, não. Tem mais 32 pessoas que vão ficar de fora. Não, é que eu não consigo para foto, entendeu? Para tirar o print. Ah, é? Bota no mosaico. Eu estou tentando. Peraí. Alguém aí consegue fazer todo mundo? Valendo. Jaqueline. Porque, olha, sabe quantas pessoas tem? 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 57 pessoas agora. Pois é, eu queria bater a foto de todas. 57. E já tivemos... Jaqueline? Infelizmente, eu não sei usar o mosaico. Vou ter que... Eu estou tentando aqui, mas eu vou... Valendo. Gente, deixem as câmeras abertas. Tire pelo menos essa foto, aí vai aparecer um número aqui, 40, que são as 40 que estão... Eu botar aqui, ajuste de visualização. Então, coisa boa. Valendo. Vai realizando, por favor. Coisa já. Pronto, vou abrir aqui. Vai tirando aí a foto. Aí eu vou lendo. Olha, gente, como eu falei, ó. Como começa? De Silvia Tavano. Tem uns aí que já conhecem, que a gente já leu para eles. Informação. Cada coisa tem seu tempo de começar. Todo mundo sabe. As frases começam com palavras. E as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola, tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todo começo de mês é dia 1º. Será que o mundo começou no dia 1º de janeiro? Cócegas, piadas, palhaço de circo e amigo engraçado, tudo isso faz a risada começar.
Primeiro bocejo avisa que o sono está chegando, mas também pode ser o começo de um monte de bocejos. Certas coisas nem sempre começam sendo o que são. O pintinho começa sendo ovo, o sapo sendo girino e a borboleta sendo lagarta. E tem os começos que não aparecem. A árvore começa embaixo da terra e as nuvens encobrem o começo do céu. Mas e o mar? Olha a menina aí, flutuando no mar. Mas e o mar? Começa ou acaba na areia? O vento também é um mistério. Às vezes começa antes da chuva e de vez em quando começa por nada. É só vontade de ventar. O que parece complicado quase sempre começa simples. O quadro vai surgindo depois do primeiro traço. A sinfonia, depois do primeiro acorde. A invenção, depois do sono. Tem um passarinho bem aqui, olha, cantando. Não sei se está dando para ver. Tem muitas coisas que começam só por causa de uma vontade. Um segredo começa quando a gente não conta nada. E uma amizade quando a gente quer contar tudo. Para saber onde as coisas vão dar, só tem um jeito, minha gente. Começar. Bora começar o ano, gente? Feliz? Um beijo a todos. Falar, agradeço imensamente a participação